aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Rafa. Bom, e hoje eu vou falar com vocês, né, sobre a vitória do Cruzeiro aí contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer uma análise aí de como que foi esse jogo, tá? Eu estive lá presencialmente, né, no Mineirão, assistindo esse jogo. Levei meu avô lá para assistir comigo, quase 90 anos, tá? E o bicho é pé quente, tá? Ele já tinha reclamado comigo que eu não levei ele em alguns jogos do Campeonato Mineiro, então eu resolvi levar ele na estreia do Brasileiro. Ano passado eu também tinha levado ele na estreia do Brasileiro contra o Botafogo. O Cruzeiro ganhou de 3-2, aí depois ele voltou comigo no jogo contra o Boca. E por último, o último jogo que ele foi comigo foi contra o Bahia, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente esteve lá ontem e conseguimos garantir aí a vitória e trazer os 3 pontos. É muito importante, né, estrear com vitória. E eu vou falar mais disso depois dos recadinhos aqui importantes, tá? Primeiro deles, vocês já sabem que todo vídeo aqui falando de Cruzeiro tem um patrocinador especial que é Acervo da Raposa, né? A loja onde você pode garantir o seu manto, tá? Seja ele de jogo, de loja, enfim, seja ele na etiqueta, usado, tem de tudo que você imaginar lá, tá? Então se você já não segue lá, vou deixar aqui o link embaixo na descrição, clica aqui e já passa a seguir a página lá. Se você não assistiu o meu vídeo de prévia ainda, eu vou deixar ele aqui no card, tá? Que eu comento com vocês que tá rolando um bolão lá na loja Acervo da Raposa, então ainda dá tempo de você participar, né? Só teve a primeira rodada, então se você tem interesse, já chama eles lá no direct, fala, olha, eu quero participar do bolão, valendo uma camisa oficial do Cruzeiro, a sua escolha, tá? Ou um Pix no valor da camisa, beleza? Então já corre lá, e quem assistiu o meu vídeo se deu bem lá no bolão, que foi o meu caso, por exemplo, né? Eu acertei o placar, eu falei que ia ficar aí 2-1, então se você já tivesse assistido aqui meu vídeo aqui, com certeza você iria se dar bem lá no bolão também, beleza? Bom, recados dados, vamos passar agora para o conteúdo do vídeo. Então, o Cruzeiro ontem estreou, né, no Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Mirassol no Mineirão, e eu já tinha falado com vocês, né, aqui no vídeo de prévia, que o Mirassol não seria aquele adversário totalmente frágil que muita gente estava imaginando, né, que seria muito mais próximo de uma casca de banana do que um saco de pancadas. Então, por isso que eu falei, né, no meu vídeo lá, que o resultado seria o mínimo possível, assim, a vantagem seria mínima, 1-0, 2-0, 2-1, sabe? Não passaria disso. E, de fato, foi isso que aconteceu, né? Por quê? Vários fatores. Primeiro, que o Dudu já tinha falado, né, que já tinha enfrentado o Mirassol várias vezes e que era essa equipe bem aguerrida, assim, apesar da dificuldade, né, do nível técnico e tudo mais, mas tinha outro fator também, que era o Cruzeiro ter ficado, né, 40 dias aí sem jogar bola, né, sem ter um jogo oficial propriamente dito. Então, isso dificultou demais, né, no ritmo de jogo. O Cruzeiro é o clube da Série A que menos jogou até então, tá? Por ter sido eliminado né, de forma precoce aí no Campeonato Estadual e de não ter participado de nenhuma fase ainda da Copa do Brasil ou de pré-Libertadores, que seja, enfim. Então, o Cruzeiro, dos clubes da Série A, é o que menos jogou até no momento. A questão da escalação também, para mim, não foi surpresa nenhuma. Quem assistiu meu vídeo aqui também não teve surpresa nenhuma, porque eu falei, né, que poderia ter uma novidade ali na lateral esquerda e que talvez poderia entrar com o Matheus Pereira ou não, né? Acabou que o Matheus ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, tá? Mas que a escalação seria a base do jogo, que foi contra o Red Bull Bragantino, tá? O Jardim até fala na sua entrevista coletiva que a ideia não é ter um 11 ideal, assim, né? Ele vai girando a equipe, vai rodando os atletas. Isso me faz lembrar muito do Flamengo ali, do Jorge Jesus, tá? Que não tinha ali 11 titulares, você ia rodando o elenco ali, né, para ir descansando os jogadores, até porque o nosso calendário é muito extenso. Então, se a gente quer chegar lá na frente, né, lá no final do ano, competitivo, brigando por alguma coisa, a gente vai precisar de perna para isso. E nada melhor do que ir rodando, né, o elenco para ter mais fôlego aí. E também dar ritmo de jogo para outros jogadores, porque, por exemplo, no ano passado a gente via que quando entrava um jogador reserva, o nível da equipe caía demais, porque aquele jogador reserva às vezes ficava ali 40 jogos sem ser titular, sabe? E entrava só nos minutos finais, e isso prejudicava muito, né, o desempenho da equipe. Então eu sou super a favor com essa questão de rodar o elenco, enfim, até para os caras ganharem ritmo, ganharem condicionamento físico. Né? Vocês puderam perceber também que o Cruzeiro está com condicionamento físico bem em dia, assim. Por exemplo, você olha aí o William,
o Gabigol, os caras estão ganhando massa mesmo, né? Assim, estão mais fortes, assim, parrudo. Enfim, isso é muito importante, é uma característica que eu já tinha falado aqui no ano passado com vocês, que o Botafogo já vinha, né, Premier Leagueização do Brasileirão, de tornar os jogadores cada vez mais físicos, assim, né, para eles aguentarem ali esse longo calendário que a gente tem. Então, passando por jogo, né, falando aí, o Cruzeiro começa o jogo ali mais estudando o adversário mesmo, né, e aí depois, ali nos 10 minutos, ele começa a imprimir um ritmo um pouco mais forte, e aí consegue chegar no seu primeiro gol ali logo aos 13 minutos, tá? Um cruzamento da direita do William e um gol do Dudu, né, ali na pequena área, enfim, golaço. É muito importante porque o Dudu já estava tendo desempenhos, né, satisfatórios aí no Campeonato Mineiro e mostra que foi uma escolha acertada, né, foi uma contratação acertada. Muitas dúvidas pairaram acerca da contratação do Dudu, né, por se ele iria entregar ou não um futebol de altíssima intensidade por causa da lesão e tudo mais, e ele tem se demonstrado, né, cada vez melhor, assim. Ontem jogou muito, até ganhou o prêmio de craque do jogo também. Logo depois, o Cruzeiro continuou em cima, enfim, teve algumas outras oportunidades, e de novo um cruzamento da direita para a área, e aí agora com o Gabigol, né, o Cruzeiro amplia o placar 2-0, um golaço assim, do Gabigol, não é um gol simples de ser feito, não é um gol que qualquer pessoa faz, né, de quem só realmente conhece, né, e aí ele sai fazendo a comemoração tradicional ali do Montijo, né, uma homenagem dele pro Montijo, enfim, foi bem bacana isso também. E destaque também pro William, né, até brinquei com alguns amigos que o Diniz estava matando o William, né, que o William não acertava um cruzamento e ontem ele acertou 2 assistências, né, 2 cruzamentos, 2 assistências, enfim. Então o William está começando a voltar ao seu desempenho, é claro que ele pecou muito ainda na parte defensiva, né, eu achei que ele poderia ser melhor nesse quesito, mas na parte ofensiva o William conseguiu apoiar e está demonstrando um pouco daquele William que a gente já conhece. E aí o jogo já começa a entrar naquele marasmo, assim, depois do segundo gol, o Cruzeiro claramente tira o pé, só que nessa ideia de tirar o pé, me preocupou um pouco porque o outro time vinha para cima, começou a ter mais oportunidades, enfim, e até conseguiu um pênalti, né, um vacilo ali do Gamarra, ali escorregou, acabou empurrando o jogador do Mirassol, tá? Um pênalti claro ali, e aí o Reinaldo, lateral esquerdo, foi para a cobrança e o Cássio defendeu, né? O Cássio, assim, que ele é conhecido, né, por ser um pegador de pênalti e tudo mais, mas que ultimamente ele tem demonstrado cada vez mais segurança, né? Principalmente com a chegada do Jardim aí, o Cássio até tá mais fininho assim também, enfim, tá passando muito mais segurança do que o Cássio do ano passado, por exemplo, tá? É óbvio que ainda tem coisas a melhorar, mas só dele voltar a ter aqueles desempenhos, né, de pênalti, tem uma estatística bizarra aí que os 2 últimos jogos oficiais do Cruzeiro, o Cássio pegou 2 pênaltis, né? Enfim, foi contra o América na eliminação do Campeonato Mineiro e agora na estreia do Brasileiro. Então que o Cássio continua nessa toada aí, que eu tenho certeza que ele vai ser muito importante aí para o avanço, né, da temporada e consequentemente também em fases decisivas para o Cruzeiro talvez conseguir um título esse ano. E aí ele poder também escrever o seu nome na história do clube. Aí logo depois do pênalti, o Mirassol ainda continuou imprimindo um ritmo melhor, assim, e acabou chegando a um gol, né, o 2-1 ali, um gol de cabeça, um cruzamento ali da esquerda para a direita, que levanta uma questão muito importante, que é a bola aérea do Cruzeiro, né? Isso já tinha sido demonstrado em alguns escanteios e faltas antes, né, do gol, mas que com o gol ficou muito evidenciado, que o Cruzeiro precisa melhorar nessa bola aérea. O Jardim também falou na entrevista coletiva, né, falou tanto da estatura dos jogadores quanto também da qualidade, né, dessa defesa na bola aérea. E ele assumiu que é um ponto a se melhorar, né, enfim. E me chamou também a atenção o comportamento do juiz no primeiro tempo, não deu cartão amarelo nenhum para a equipe do Mirassol no primeiro tempo e amarelou 2 caras do Cruzeiro, né? 2 volantes ali, o Mateuzinho, o Matheus Henrique e o Wallace, né? O Wallace que entrou um pouco desligado no jogo, assim, perdendo umas bolas, lembrando um pouco daquele Wallace que estreou pelo Cruzeiro, né? Cometeu essa falta boba aí que ele levou amarelo também, tá? E aí fez com que o Jardim tirasse ele no intervalo, pelo desempenho dele e também pelo cartão amarelo, né? E aí entra o Lucas Romero, e logo no primeiro lance o Lucas Romero já tomou amarelo. Isso foi bizarro, assim, sabe? Mas, enfim, então ele permaneceu em campo, o Cruzeiro continuou, né, com os 2 volantes ali de cartão amarelo. E o segundo tempo, por mais que o Cruzeiro tentasse ali uma oportunidade ou outra, enfim,
não teve o mesmo volume ali que no primeiro tempo. E mais caminhando do meio para o final do jogo, começou um abafo ali, uma pressão muito forte do Mirassol na tentativa do empate. E aí foi legal porque a torcida começou a cantar mais forte para ajudar os jogadores a defender, né? Então eu acho essa característica fenomenal, assim, sabe? Então o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado, saiu com a vitória, né? 2-1 mesmo no placar. Vitória muito importante, apesar do placar, apesar do como jogou, né? É uma vitória aí que a gente precisa comemorar, porque é a estreia do Campeonato Brasileiro, já estreia com o pé direito, já soma 3 pontos, que pode fazer total diferença lá na frente. Tá? É muito importante já começar aí com uma vitória e precisar ser celebrado, porque o time que entrou em campo ontem é muito melhor do que o time que jogou contra o América. É lógico que tem vários defeitos ainda que precisam melhorar, é claro que o Jardim ainda tem muito trabalho, mas já dá para ver uma evolução muito clara, e isso é o mais importante do trabalho, é você ver evolução, coisa que a gente não estava vendo no time do Diniz. De um jogo para o outro, você não via nenhum tipo de evolução. Bom, então é isso, igual eu falei com vocês, né, a vitória ela é muito importante para os objetivos que o Cruzeiro tem nesse campeonato. Eu já vou repetir para vocês aqui mais uma vez, o Cruzeiro ele precisa fazer o máximo de pontos até a primeira pausa ali do Super Mundial, porque aproveitar, né, capitalizar ali das equipes brasileiras que vão estar no Super Mundial, elas estão muito concentradas nesse Mundial. E aí o Cruzeiro pode capitalizar em cima disso e abrir algumas vantagens para conquistar, né, os seus objetivos ali no final da temporada. O próximo jogo agora é pela Sul-Americana, na terça-feira, lá na Argentina, né, contra o União Santa Fé. Depois o Cruzeiro pega o Inter fora de casa, já dá para ver o nível aí de enfrentamento que a gente vai ter. Tá? Vai ser uma prova de fogo aí para o time do Jardim, mas vai ser um time que vai vir com mais confiança e com certeza mais futebol a ser demonstrado. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha análise. Se você chegou aqui, deixa o seu like, tá? Já se inscreva aqui no canal também. Estou com a meta aí de 100 inscritos no canal, então aproveita e já deixa a sua inscrição, que a gente vai falar muito de Cruzeiro aqui ao longo da temporada, tá bom? Então é isso. Eu fico esperando você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.